Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. No vídeo de hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre a graça de Deus. Este nome é bastante conhecido por nós crentes e as pessoas também do mundo com certeza já ouviu falar, já ouviu alguém falar sobre a graça de Deus em filmes, em novelas e até mesmo em pregações pelo YouTube e por outros meios de comunicação da internet. Meus irmãos, eu quero ler uma passagem bem conhecida que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8. Acompanhe a leitura comigo na tela. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, muito importante esse versículo, mas não podemos usar ele separadamente de todo o restante da Bíblia. Paulo está dando uma declaração aqui para essa igreja que é pela graça de Deus que nós somos salvos, mas por meio da fé. E ele vai dizer que a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, é maravilha de Deus. A graça, meus irmãos, é algo imerecido que Deus nos dá. Nós não merecemos a graça de Deus. A graça contém tudo, meus irmãos, de bom de Deus. A misericórdia, o amor de Deus, o perdão. Ele tem enviado Jesus Cristo para morrer por nós. Isso é graça de Deus. Nós nos levantarmos todas as manhãs, termos saúde, tudo isso é graça de Deus. Pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé em Jesus. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Quando nós temos fé em Deus, fé no seu Filho, fé no sacrifício dele, nós somos salvos. Mas não é por aí que para. No versículo 10 ele vai dizer algo bem contraditório ao que as pessoas pensam hoje. Vamos ler o versículo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, que nós somos feitura sua, feitura de Deus, por meio de Cristo. Nós somos semelhantes a Deus quando nós somos alcançados pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela nos leva a fazer as boas obras, porque Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Foi Deus que criou as obras. Então nós vemos que para sabermos ou termos certeza que nós temos a graça de Deus, que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós agora praticamos boas obras e não vivemos mais no pecado. Paulo ele vai dizer algo bem interessante também em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Acompanhe a leitura comigo na tela. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Veja que no final Paulo faz uma pergunta. Ele faz a pergunta no início e uma pergunta no final. Ele diz assim, ele pergunta desta forma: iremos viver no pecado ou iremos pecar mais ainda para que a graça de Deus seja maior? Ele diz, de maneira nenhuma. Se nós morremos para o pecado, como nós ainda continuaremos nele? Ou seja, a graça de Deus, ela nos tira do pecado, ela faz com que nós morremos para o pecado. Paulo vai falar também do batismo, que quando nós somos batizados na morte de Cristo. E nós nascemos uma nova criatura. É por isso que a graça de Deus, ela não nos deixa permanecer nos mesmos erros que nós tínhamos antes. Nós somos libertados, meus irmãos. Nós somos libertados para fazer as boas obras. E eu entendo que existem dois tipos de obras. E a gente tem que saber distinguir uma da outra. Muitas das vezes, às vezes achamos que obras de caridade é obras da fé. E nem sempre é assim. Existem ímpios que fazem muitas obras boas. Fazem obra de caridade, abençoam o próximo. Isso aí todo crente também tem que fazer. Só que as obras da fé, ela está acima das obras da caridade. Porque as obras da fé são obras para a vida eterna. Quando você prega o Evangelho, você está salvando uma vida dos seus pecados e do fogo eterno. Quando você faz a obra de Deus, você está cuidando de pessoas que vão morar no céu.
as obras de caridade, elas são muito importantes também, porque a gente demonstra o amor ao próximo também com as obras de caridade. E, meus irmãos, uma coisa leva a outra. Quando você faz as obras de Deus, que é as obras da fé, você automaticamente vai fazer as obras da caridade. Você vai ajudar o próximo, porque uma coisa leva a outra, entendeu? Quando você ama a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, o resto, meus irmãos, é consequência do seu amor por Deus. O resto de bom, o resto que Deus aprova, vai ser consequência do seu amor por Deus. Então a graça de Deus, ela nos salva, ela nos transforma e ela nos faz caminhar no caminho de Deus. Ela nos faz obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus, porque é a graça de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos deu e temos que receber com amor, temos que receber com muito carinho, porque foi uma dádiva de Deus. Eu e você, meus irmãos, fomos alcançados pela dádiva de Deus, pelo amor imerecido de Deus. E eu espero que você possa entender este amor e viver este amor na sua vida todos os dias, até que Ele venha e nos leve para morar juntamente com Ele. Que em Cristo Jesus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.